Hoje eu quero meditar um pouquinho no Salmo 46. Vamos falar um pouco do refúgio que o Senhor é para nós, da fortaleza que o Senhor é para a nossa vida. O Salmo 46, ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, é o socorro bem presente na tribulação. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalam no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejam na sua fúria e os montes se estremeçam. Aqui ele está falando para nós. Esse salmo ele é um cântico, né? Ele é vamos dizer assim, uma letra de música que a pessoa que escreveu esse salmo estava fazendo. E hoje nós estamos vendo isso. Como buscar o socorro do Senhor na hora da angústia e na hora da tribulação? Se Ele é o nosso refúgio, nós temos que procurar nele um esconderijo para passar a situação difícil. Ele é a nossa fortaleza, nós temos que buscar força nele na hora que nós estamos angustiados, na hora que nós estamos atribulados. E aqui no versículo 2 diz: portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuam e espumejam, e na sua fúria os montes se estremeçam. Porque às vezes nós passamos situações de angústia, de ansiedade. Por que angústia e ansiedade? Porque mesmo nós servimos a Deus, buscando a Ele, nós passamos por essa situação. Porque nós olhamos mais a circunstância, mais as coisas que nós estamos vivendo no dia a dia, do que nos ligar naquilo que Deus está falando na palavra dele. Né? Se Deus está falando na palavra dele que, portanto, não temeremos, ainda que as águas se transtornem e os montes se abalam no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejam, e na sua fúria os montes se estremeçam. Por que está falando isso? Porque aqui no versículo 1 ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, é o socorro bem presente na hora da tribulação. Na hora da tribulação, nós temos que fazer o quê? Que aproximar mais de Deus, buscar o que Deus está falando para nós, buscar o que Deus está prometendo que Ele está fazendo. Porque Deus, Ele não mente, Ele cumpre as coisas na nossa vida na hora certa. Então não adianta nós gritarmos e chorarmos e despernearmos e contar a nossa situação para todos que encontramos na nossa frente. Porque não vai funcionar, não vai mudar. Porque as coisas de Deus, elas acontecem no tempo certo. Elas acontecem no tempo dele. Deus tem um tempo para cumprir as coisas em nossas vidas. E Deus, Ele nos conhece. Deus, Ele sabe quando eu estou precisando de algo urgente ou quando eu preciso que aquilo me transforma alguma coisa na minha vida que precisa ser transformado para que eu prossiga na presença dele. Então tem coisas que nós queremos para hoje, para ontem. Só que quando Deus preparou para nós o propósito dele em nossa vida, aquilo ali não é para ontem. Aquilo ali é uma coisa que vai acontecendo aos poucos, porque ali tem um processo de mudança na nossa vida. Porque tudo que Deus promete para nós tem um propósito. Tudo que Deus faz na nossa vida tem um propósito. Porque as coisas que Deus verdadeiramente fala e cumpre em nossa vida, ela não se desfaz. Ninguém se desfaz do propósito de Deus na nossa vida. Nada se desfaz. E aqui diz, no versículo 5, versículo 6. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir sua voz.
e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos, Ele está conosco. Então, o que quer dizer aqui que na nossa tribulação, seja ela qual for, o Senhor Ele está ali no meio daquela situação. Ele está ali controlando aquela situação que nós estamos vivendo. Às vezes nós estamos passando por situações que nós estamos se sentindo só, que nós estamos se sentindo que aquilo ali é o fim. Mas uma coisa nós temos que ter certeza, meu amado e minha amada, é que nas piores situações da nossa vida, Deus está no controle dela. Nós não estamos só. Ele está no controle dela, Ele está nos ensinando, e às vezes nós passamos até por situações que o Senhor nos coloca para nos livrar de coisas maiores. Por isso que aqui na palavra de Deus diz que nós temos que examinar as Escrituras. Nós temos que estar a cada dia buscando na palavra de Deus algo para que nós não ficamos transtornados. Nós não ficamos vivendo uma preocupação, vivendo uma situação de que nós estamos sozinhos. Nós nunca estamos só. Seja nas coisas boas, às vezes, nós não estamos tão ali junto, buscamos Deus. Mas Ele está conosco. Nas coisas ruins, nós buscamos Deus. Mas Ele está também conosco. Tanto nas duas situações, o Senhor Ele está conosco. O nosso Deus, eu tenho comigo, é o meu entendimento. Deus, Ele não deu o seu Filho unigênito lá na cruz para morrer, para derramar o sangue dele, para passar a humilhação, sem um propósito. E o propósito que Deus tem na nossa vida é coisas valiosas, é coisas grandes. Eu não estou falando de coisas grandes, coisas financeiras, não. Vida. Porque às vezes nós vivemos numa situação na sociedade que nós paramos às vezes e pensamos, quem está a nosso favor? Porque às vezes nós não temos um conhecimento, às vezes nós não temos alguém que nós conhecemos que está fazendo que possa fazer algo para mudar a nossa vida. E se nós vamos parar e pensar na situação, às vezes, da situação que nós estamos vivendo, nós achamos que estamos só, mas não estamos só. Deus, Ele sempre está no controle, Ele está na nossa frente e Ele está nos guardando de todos os lados. Porque o Senhor, Ele nos conhece. Às vezes nós batemos no peito e falamos que nós nos conhecemos. Mas às vezes nós não nos conhecemos. Às vezes não, eu posso até afirmar. Nós não nos conhecemos. Mas Deus, Ele nos conhece. Ele conhece as nossas atitudes, Ele conhece as nossas fraquezas, Ele conhece os nossos pontos fracos e os nossos pontos fortes. Por isso que nós temos que estar todos os dias tendo um momento para buscar na palavra de Deus aquilo que vai nos conduzir com mais tranquilidade, mesmo passando por situações com enfermidade, passando por situações financeiras, passando por situações familiares, outros problemas. Nós temos que estar buscando de Deus a direção, estar buscando de Deus o conforto e a certeza de que Ele está no controle de todas as coisas na nossa vida. Às vezes nós levantamos pela manhã e olhamos o dia e falamos assim, mais um dia de luta. E Deus já olhou para aquele dia e já disse, vai ser um dia de bênção. Porque às vezes acontecem coisas na nossa vida que nós pensamos que vai ser de um jeito e de repente, e sofremos até por aquilo. Nossa, vai ser muito difícil. Nossa, isso vai ser difícil, como que eu vou fazer isso?
Mas se nós estivéssemos verdadeiramente colocando tudo na presença do Senhor e esperando nele, nós não entraríamos nessa situação, nós não sofreríamos por antecedência, sofrer antes que as coisas aconteçam. Porque o Senhor, ele já preparou o nosso amanhã. E nós, às vezes, estamos preocupados com o que vai acontecer. Mas na palavra de Deus ele diz isso. Que não é para nos preocupar com o dia do amanhã. E às vezes vários tipos de coisas nós vivemos assim. Vários tipos de coisas nós, às vezes quem tem seus filhos para botar no colégio, que agora já tem que comprar os material, é vaga para encontrar filho. Aí você já começa a sofrer. Nós ainda estamos em janeiro e você está sofrendo. Você está sofrendo porque você tem que comprar material de colégio para as crianças, você tem que comprar isso, você tem que comprar aquilo, e está tudo muito difícil, está tudo muito caro, e você já começa a se angustiar. Você já começa a sofrer. Você sabe o que Deus preparou para você lá na frente? Você sabe se de repente você vai encontrar alguém ou alguma coisa, ou vai abrir uma loja que vai te oferecer material mais barato, ou Deus vai te prosperar e você vai comprar os materiais dos seus filhos sem você se angustiar. Nós estamos ainda no mês de janeiro e tem um monte de pessoas que estão preocupadas como vai ser o feriado do carnaval, porque gastou no final do ano e o carnaval está muito próximo e as pessoas estão preocupadas. Poxa, eu queria viajar, eu queria ir para um lugar tal, eu queria ir para não sei o quê. Nós temos que aprender a nos refugiar no Senhor. Está atribulado? Vamos refugiar no Senhor. Você está vivendo uma situação ruim, que é um refúgio? Refugia no Senhor. Porque Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação. E a gente tem que viver isso. Porque se você começar a se preocupar com muita coisa e ficar angustiado com muita coisa, você começa a perder a direção. Então vamos viver um dia após o outro. Vamos levantar, vamos chegar à noite, vamos agradecer a Deus e vamos esperar o próximo dia que Ele vai preparar para mim e para você. Aí você fala assim, é muito fácil, você acha que é muito fácil? Se eu for contar a minha vida, se eu for contar para você o momento que eu estou vivendo, e se não fosse o refúgio do Senhor, eu não estaria aqui hoje meditando com você. Mas nós temos um Deus que Ele é maravilhoso, Ele é um Deus que põe termos à guerra. Esteja acontecendo o que for, quando nós dobramos o nosso joelho, o Senhor entra em ação. Porque aqui na palavra do Senhor, no capítulo 46, no versículo 10, o Senhor diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. Que coisa maravilhosa. Que coisa boa, né? O Senhor diz para nós. A minha palavra nesse dia é hoje, para mim e para você. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Senhor está falando isso para mim e para você. Ele está conosco. Aí você vai falar assim, mas eu estou com uma situação difícil, eu estou desempregada, eu não sei o que eu vou dar para os meus filhos. Dobre seu joelho diante ao Senhor. O Senhor conhece a sua e a minha necessidade. O Senhor é Deus que surpreende.
Então vamos dobrar o nosso joelho diante do nosso Deus a cada manhã, independente da situação que você está vivendo. Você está feliz? Está feliz, está eufórico, porque tudo está dando muito certo na sua vida? Tira um momentinho e agradece a Deus por esse momento que você está passando. Você está com alguém internado no hospital e você está vivendo uma angústia? Tira um momentinho, dobra o joelho diante do Senhor em todos os momentos. O Senhor está no controle de tudo. E nós temos que ser gratos por todos os momentos, porque nós temos um Deus que, por maior que seja a situação, Ele já conhece. E Ele conhece a minha situação e a sua situação. Então vamos refugiar no Senhor. Vamos procurar conhecer um pouco mais da grandeza do nosso Deus, porque assim nós não vamos ficar sofrendo por antecedência. Bom dia, boa tarde e boa noite. Que seja a hora que você for ver esse vídeo. Que o Senhor venha te abençoar, que seu dia seja um dia abençoado. Se você ver à noite, que a sua noite seja uma noite abençoada por Senhor. Tenha paz, tenha confiança, porque o Senhor é o nosso refúgio. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, tá? Deixa seu like, deixa seu comentário e vamos crer que o nosso Deus vai fazer na nossa vida algo maravilhoso, seja lá qual for a sua situação. Se você está feliz, glória a Deus. Se você está passando por uma situação difícil, glória a Deus. Se você está tendo vitória, toda a honra, toda a glória seja dada a Ele e a paz esteja com todos nós. Tenha paz, tenha fé, confie. Deus é comigo, é contigo. Amém.